Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui retomando os nossos trabalhos no que diz respeito ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos tratar do capítulo de número 88, cujo título é Vasos de Barro. Os comentários de Emmanuel foram realizados a partir do trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Essa fala é de Paulo, que foi o autor da carta aos Coríntios. O próprio título, já nos traz aqui um entendimento, vasos de barro, que ele faz uma referência faz essa imagem, desse instrumento que é o vaso, um vaso de barro, que é frágil, que não poderá não resistir a uma queda, E ele cita o vaso de barro como sendo a nós mesmos que nos encontramos num momento de experiências nada agradáveis que sempre vivemos ao longo das nossas experiências, Então, esse vaso de barro, que é o nosso corpo, que é também a nossa própria personalidade, o nosso próprio ser. Ele está sujeito às vicissitudes da vida e Paulo vem nos conclamar para que, quando nós estivermos vivendo momentos de sublimidade, a gente compreenda que essas virtudes vêm sempre de Deus e nunca de nós mesmos, E isso é uma verdade, porque nós, como criaturas de Deus, nesse processo de evolução, nesse processo de aprimoramento espiritual, nós estamos a caminho e ainda temos tantas debilidades, tantas fraquezas. A experiência no corpo físico não é uma experiência fácil, mas é uma experiência necessária, é uma experiência de estudo, de aprendizado, de vivência. Não à toa, alguns autores espíritas afirmam que a Terra é uma escola, é um local de aprendizado, Então nós, enquanto espíritos encarnados que estamos vivendo a experiência na matéria, nós temos essas fragilidades ainda, Mas alcançaremos voos mais altos, certamente. Mas aí vamos lá ver o que Emmanuel nos diz. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho, ou seja, que a gente, em momento algum, em circunstância alguma, mesmo na queda, nós não deixemos de dar testemunho, de falar a respeito dessa grandeza em nossas vidas, que é o Evangelho. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Ou seja, às vezes nós caímos na armadilha de ficarmos nos martirizando, lastimando, pelo simples fato de termos cometido erros. E aí acabamos congelando, ficando meio que paralisados,
e não agimos dentro daquilo que é necessário que se faça, né? Então, reconheçamos os nossos erros, mas que esse reconhecimento ele não seja motivo, não seja razão para impedir que a gente caminhe, que a gente prossiga nesse processo que a experiência, só a experiência carnal nos oferece, né? Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Veja que coisa profunda, né? Até na doença, porque na doença nós estamos ainda mais frágeis, né? O que nós queremos, na verdade, em maioria, é colo, é amparo, é assistência, alguém que cuide da gente, né? E aí muitos se perguntaram, mas como? Se eu estou doente, como que eu vou estar encorajando alguém? Mas a gente sabe de diversos exemplos. Eu particularmente conheci uma pessoa que foi encarnada, que estava encarnada, que já desencarnou, em que adquiriu um câncer e mesmo no leito, né, ali doente, já sem conseguir realizar suas atividades, ela animava as pessoas, ela animava a família, os próprios filhos, o esposo, perdão, e todos ali ao seu redor e trazia uma positividade para essas pessoas, né? Então, são muitos os casos que agem dessa maneira, são muitas as pessoas que conhecem, que têm essa capacidade de agir desse modo, mesmo no momento delicado que é uma doença. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Quando nós estamos cansados, eu costumo ver essa experiência quando eu vou realizar alguma atividade, né, alguma atividade na casa espírita, ou qualquer atividade que nos traga satisfação, né? Mas eu costumo falar que nas reuniões mediúnicas em que nós participamos, às quartas-feiras, nós passamos um dia cansado, chegamos ao trabalho mediúnico um pouco desgastados fisicamente, mas é impressionante quando conclui aquele trabalho, como a gente sai de lá renovado, como a gente sai de lá cheio de energia, né? Já se tivesse o expediente de trabalho profissional se iniciasse naquele momento, estaria apto, pronto para isso. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Não nos deixemos abater por falas, por calúnias, por maledicências de outros a respeito de nós. Se é verdade o que eles falam, então não tem o que fazer. Se não é verdade, entreguemos nas mãos de Deus e sigamos o nosso caminho. Mas se eles estão falando a verdade a respeito de algo, dizendo que nós cometemos algum erro, se realmente o fizemos, nos dirigamos a essas pessoas e afirmemos para eles: olha, reconheço o erro, peço perdão e segue teu caminho, né? Não fica ali preso aquilo. Menosprezado, não tiras ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faça o bem que possas. Então, Emmanuel vai sempre convidando a gente para fazer o inverso daquilo que é negativo, né? Positividade sempre. Positividade não só no verbo, na fala, mas na ação, na atitude. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Se a gente fosse parar para pensar, né, o quanto que o Cristo foi insultado, o quanto que ele foi maltratado, o quanto que ele foi injuriado, né, sem mácula alguma, sem ter mácula alguma. Vamos citar outros exemplos aqui mais próximos. Chico Xavier, o quanto que foi perseguido, né, o quanto que foi xingado, né, foi insultado por pessoas que não
respeitavam, não tinham o mínimo de respeito pelo seu trabalho, e a forma de tratamento pelo seu trabalho mediúnico, eu quero falar aqui, obviamente, e a forma de tratamento era acusatória, né? Era de escárnio. E o Chico seguiu e deixou esse legado enorme aí para nós. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos, em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vaso de barro para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Então, a gente sabe que nós temos fraquezas, que nós temos pontos extremamente frágeis ainda na nossa personalidade. Então, o que nós devemos fazer? Cruzar os braços, se lastimar, reclamar e deixar as coisas acontecerem? Ou nós vamos em busca de nos melhorarmos, de fazer algo que nos traga essa fortaleza, que nos traga esse amparo, que nos traga a alegria de servir? E sempre lembrando, essas luzes, esse amor, essas virtudes, elas são oriundas de uma única fonte, que é o Criador. Então, que a gente perceba isso e não achemos que nós somos a melhor coisa que há. Ledo engano, mera ilusão de entes, de seres, de mentes orgulhosas e vaidosas. Somos sim frágeis, mas também temos fortaleza quando nós nos abraçamos com a orientação advinda da espiritualidade. Que isso nós possamos olhar sempre com muito carinho, com muito afeto, tá? Nunca nos esqueçamos, nós somos vasos de barro. Mas, mesmo e apesar disso, guardamos tesouros que são imprescindíveis para a nossa existência. Então, meus amigos, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.